Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Deu. Jornal das 7, uma edição da jornalista Carla Jorge de Carvalho. O Primeiro-Ministro considera incompreensível a greve geral convocada pela CGTP e pela UGT. Considera que serve apenas os interesses políticos do PCP e do PS. Está marcada para dia 11 de dezembro, é a primeira desde 2013, à altura do tempo da Troika. Em causa está o pacote laboral que está a ser discutido em concertação social. Em declarações aos jornalistas na Colômbia, Luís Montenegro lembra que ainda não foi sequer aprovado qualquer diploma e diz que a convocação da greve tem outras motivações. Francamente, não consigo vislumbrar outra razão para esta posição das centrais sindicais que não seja olhar para interesses que, do meu ponto de vista, não deviam ser os prevalecentes, que é o interesse dos partidos que estão, sobretudo, ligados à gestão das duas centrais sindicais. E eu vou pôr os nomes porque não estou aqui para falar no ar. Estou a falar do Partido Comunista, que quer mostrar a sua existência através da sua rede sindical na CGTP, e estou a falar do Partido Socialista, que também quererá mostrar a sua existência política da oposição, aproveitando alguma preponderância que tem na UGT. Luís Montenegro defende que o Governo tem feito tudo para evitar este tipo de protestos e reitera que não há motivos objetivos para aderir a uma greve geral. E a convocação da greve geral é o tema desta manhã do Explicador, para ouvir a partir das 9h10 com Armindo Monteiro e Mário Mourão. Carlos, o Primeiro-Ministro abordou também o debate orçamental. Avisa que se a oposição quiser deixar as contas no déficit, vai ter de assumir essa responsabilidade. Se bem que acrescenta que não acredita que tal aconteça, até porque apesar da entrega de mais de 2.000 propostas de alteração ao orçamento do próximo ano, essa margem não mudou. O Parlamento deve agora fazer a sua discussão, mas não é da discussão parlamentar que vai nascer mais margem. Portanto, a margem terá de ser gerida com todo o respeito por parte do Parlamento, a menos que o Parlamento decida que no próximo ano as contas entrarão em desequilíbrio ou pelo menos em déficit por sua vontade, mas isso cada um terá de assumir a sua responsabilidade e eu não vejo nos partidos da oposição vontade de assumir essa responsabilidade. Os recados de Luís Montenegro no final da cimeira entre a União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos que decorreu na Colômbia. E voltamos à greve geral anunciada para o dia 11 de dezembro. Henrique Gouveia e Melo diz que o Presidente da República deve desempenhar um papel importante nas conversas entre sindicatos e Governo. O candidato presidencial questiona se os mecanismos de diálogo se esgotaram e avisa que as alterações à lei laboral não podem vir à custa dos direitos dos trabalhadores. 99% dos portugueses são trabalhadores, ou mais. Nem sei qual é a percentagem dos empresários versus os trabalhadores. E qualquer coisa que mude os direitos dos trabalhadores deve ser pensada com muito cuidado. É claro que eu admito que a nova economia precisa de mais flexibilidade. Mas flexibilidade não significa que necessariamente essa flexibilidade seja ganha através do ataque aos direitos que foram conquistados durante décadas dos trabalhadores. Henrique Gouveia e Melo, em entrevista à CNN Portugal, onde aproveitou também para esclarecer que não se candidatou à presidência da República por causa de Marcelo Rebelo de Sousa, isto depois de ter sido ontem divulgado uma passagem de um livro em que revela ter decidido avançar para a corrida a Belém depois de ter lido que Marcelo queria travar a candidatura do Almirante. Gouveia e Melo diz que está a ser mal interpretado. A primeira clarificação é que a citação está errada. O livro vai sair em breve e todos podem ver a página 124 e 125, em que eu nunca digo que o principal motivo para concorrer à presidência tem a ver com o atual Presidente da República. O que eu digo é que, na minha análise, achei que o meu contributo seria melhor fora das Forças Armadas e da Marinha, enquanto político, no espectro político, do que dentro das Forças Armadas. E é isso que está lá refletido e, portanto, houve de certeza uma má interpretação daquilo que está escrito e podem ler o original.
Explicações de Henrique Gouveia e Melo, que rejeita também a ideia de que tenha tentado exercer qualquer tipo de pressão sobre o Governo antes de deixar a chefia da Marinha. A FENPROF denuncia que a falta de professores do ensino básico se agravou neste ano letivo, sobretudo na Grande Lisboa. Muitos alunos do primeiro ano acabam a ser distribuídos por turmas de outros anos, o que compromete as aprendizagens. A Federação Nacional de Professores fala por isso em alunos que não estão a aprender. É o caso da Escola Básica Carni de Luz, em Lisboa. A Rádio Observador apurou que uma turma do primeiro ano está sem professor desde setembro. O presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola, José Lacerda, assume a preocupação. Neste momento o que nós temos são cerca de 15 a 16 crianças sem professor. O dia-a-dia delas é serem repartidas pelas outras turmas, de primeiro ano, segundo, terceiro e quarto. E nós estamos muito preocupados realmente com a situação destas crianças, não é? Porque não está a ser proporcionada a atenção devida a estas crianças, a estabilidade que elas merecem neste primeiro contacto no ambiente escolar. Preocupa-nos muito porque não vemos uma solução à vista. Se estas crianças não tiverem um professor em breve, o que é que será o futuro destas crianças? Vão passar para um segundo ano sem terem aprendido o que era suposto no primeiro ano? Vão reprovar estas crianças? As questões lançadas pelo representante dos pais encarregados de educação da Escola Básica Carni de Luz, que pertence ao agrupamento Virgílio Ferreira. A direção do agrupamento aguarda pela colocação de um professor. A Rádio Observador já questionou o Ministério da Educação para saber se tem conhecimento deste caso em particular. Até agora não obteve resposta. Mas a FENPROF garante que esta é apenas uma das muitas situações provocadas pela falta de professores do primeiro ciclo que não conseguem trabalhar em Lisboa. Especialmente pela dificuldade em arranjar casa, é o que explica a coordenadora nacional do primeiro ciclo da FENPROF, Cátia Domingos. Existem escolas com falta de 10 professores, 6 professores, 4 professores do primeiro ciclo. No concelho de Sintra existem vários agrupamentos, por exemplo, o agrupamento de escolas Visconde de Romanha, o agrupamento de escolas Rui Belo, que é Luz Belas, são agrupamentos de escolas que ainda têm muitos horários em falta neste nível de ensino e que continuam em oferta sem qualquer perspectiva de terem professores para lecionar. A Federação Nacional de Professores diz que não sabe como é que estes alunos vão ser avaliados, tendo em conta que não estão a aprender, e alerta que o número limite de alunos por turma está a ser completamente extrapolado. Neste momento temos turmas com 30 alunos e a lei prevê que em casos onde existem numa turma mais do que um ano de escolaridade, o máximo de alunos que essa turma pode ter são 22 alunos. E esse número está a ser completamente extrapolado e as condições de trabalho destes professores que têm os seus próprios alunos a quem têm que dar e desenvolver os conteúdos programáticos não conseguem chegar aos restantes alunos que lá estão distribuídos. Por isso esses alunos efetivamente estão nas escolas, ou seja, estão ocupados, mas não estão a desenvolver conteúdos programáticos, não estão, no fundo, a aprender aquilo que era suposto estarem a aprender. Cátia Domingos é a coordenadora nacional do primeiro ciclo da FENPROF. Em declarações à Rádio Observador, explica que há casos em que, em vez de serem distribuídos pelas outras turmas, os alunos sem professor têm aulas com os coordenadores da escola, bibliotecários ou professores do ensino especial. Nos Estados Unidos, democratas e republicanos chegaram a acordo no Senado para garantir o financiamento das atividades do governo até janeiro. Pode estar, por isso, a terminar a mais longa paralisação do governo norte-americano, chamado shutdown dos serviços públicos. Começou a 1 de outubro, depois da falta de acordo entre republicanos e democratas para aprovar o orçamento federal que permite financiar as operações governamentais. Ainda com poucos pormenores, Miguel Gato, parece finalmente haver fumo branco. E é isso que vão relatando vários jornais norte-americanos. O acordo inicial terá sido negociado por alguns senadores democratas e vários republicanos. De acordo com a Bloomberg, vai permitir ao Congresso aprovar os fundos orçamentados para os departamentos da Agricultura, Assuntos dos Veteranos e outras agências até 30 de janeiro. Ao mesmo tempo, vai permitir também pagar salários a cerca de 650 mil funcionários públicos. Como parte do acordo, a maioria republicana no Senado prometeu aos democratas votar a extensão dos subsídios para a Lei dos Cuidados de Saúde, conhecida como Obamacare, que termina no final do ano e que se tinha tornado o grande obstáculo a este entendimento. A verdade é que este acordo não está a ser consensual entre o Partido Democrata e já se ouvem vozes críticas. A começar pelo recém-eleito mayor de Nova Iorque, Zohran Mamdani, escreve na rede social X que o acordo vem aumentar drasticamente os preços dos planos de saúde, agrava a crise e por isso devia ser rejeitado. No mesmo sentido, o histórico Bernie Sanders veio já afirmar que o entendimento entre republicanos e democratas é um erro grave. Miguel, a verdade é que estes 40 dias de bloqueio tiveram um enorme impacto no país. Logo, em primeiro lugar, pela suspensão de salários de várias centenas de milhares de funcionários
apoios federais. Alguns serviços básicos tiveram de ser encerrados e o apoio aos mais desfavorecidos também ficou comprometido. Deixaram de ser passadas, por exemplo, senhas de alimentação para os mais pobres. As últimas semanas ficaram também marcadas pelo caos nos aeroportos. Houve longos atrasos e problemas no tráfego aéreo devido à falta de controladores ou de elementos da segurança aeroportuária. Miguel Gato, com o fim do shutdown nos Estados Unidos, apesar do aparente acordo no Senado, a Câmara dos Representantes ainda vai ter de se reunir para formalizar o fim daquele que já é o mais longo encerramento do governo federal na história dos Estados Unidos. Demitiram-se o diretor-geral da BBC e a CEO da BBC News. A estação britânica foi acusada de fabricar uma reportagem enganosa sobre Donald Trump. Em causa está um vídeo sobre o discurso de Trump antes da marcha que deu origem à invasão do Capitólio. O The Telegraph escreve que a BBC editou duas partes distintas do discurso do chefe de Estado norte-americano, como se tivessem sido proferidas de seguida, isto para que Trump parecesse estar a incentivar de forma explícita e direta os apoiantes a invadir o Capitólio, recorrendo à violência, uma situação que acabou de facto por acontecer. Ora, estas acusações do jornal The Telegraph levaram à admissão do diretor-geral da BBC, Tim Davie, e à CEO da BBC News, Deborah Turness. O governo britânico compromete-se agora a apoiar o Conselho de Administração da Estação Pública de Televisão nesta fase de gestão de transição. E o presidente dos Estados Unidos já reagiu, agradece a exposição daquilo a que chama jornalistas corruptos. Foi na rede social Truth Social. Donald Trump escreve que os responsáveis da BBC foram apanhados a adulterar o discurso que fez em Washington, a 6 de janeiro de 2021. O chefe de Estado norte-americano agradece ao jornal por ter exposto pessoas que chama de muito desonestas e que diz tentaram interferir na eleição para a Casa Branca que, na altura, elegeu Joe Biden. Donald Trump remata dizendo que fica desiludido com a situação, sobretudo pelo Reino Unido se tratar do aliado número 1 dos Estados Unidos. São agora 7h11. Carla, que outras notícias destacas a esta hora? O Presidente da República chega hoje a Luanda para participar nas comemorações dos 50 anos da independência de Angola. A chegada está prevista para as 6 da tarde. Ainda esta noite o chefe de Estado vai encontrar-se com representantes da comunidade portuguesa no país. Marcelo Rebelo de Sousa vai estar acompanhado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e também por um deputado de cada grupo parlamentar. Hoje arranca em Lisboa mais uma edição da Web Summit. A cerimónia de abertura está marcada para esta tarde, com a presença do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado e também com o Presidente da Câmara de Lisboa. O evento decorre até quinta-feira, conta com mais de 900 oradores. São esperados mais de 70 mil participantes. No futebol, o Benfica empatou ontem frente ao Casa Pia, 2-2, o resultado final da partida no Estádio da Luz. Um jogo marcado mais uma vez por polémica. O Presidente reeleito, o Benfica, Rui Costa, anuncia que vai pedir uma audiência ao Conselho de Arbitragem por causa do lance que dá o penalti ao Casa Pia na segunda parte. O treinador encarnado, José Mourinho, atribui também a responsabilidade ao árbitro e ao VAR pelo empate que deixa o Clube da Luz a 6 pontos do líder, o Futebol Clube do Porto. E este ano celebram-se 40 anos de um clássico. Bananarama. Glória Estefan. O Bruno está a dizer Sério? O Bruno está a dizer o que isto é. Acertei. Acertaste! Ganhas um carro, Bruno. O single da banda norueguesa foi lançado em outubro de 1985. O que é que vocês andavam a fazer em 1985? Com 10 anos andava a jogar ao Berlim. Eu era a Maria Rapaz. Sim, Berlim, mas ninguém disse nada. Não, mas olharam para mim com um olhar assim, era bela. Pronto, este é o grande hit do Xamé. Histórias da Música teve que ser gravada 2 vezes porque os produtores acreditaram que esta música tinha mesmo potencial e deram Portanto, há que melhorar. E depois tem também um dos telediscos mais revolucionários da história da televisão, aquele da banda desenhada. Com desenhos. Era muito giro. Exatamente, era muito giro. Muito bonito. E já lá vão 40 anos. Já lá vão 40, 20 em cada perna. Gosto muito
muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.